Shalom. Antes do povo de Israel receber a Torá, passou um fenômeno incrível. Veio o sogro de Moshe Rabbeinu. Só em parênteses para lembrar, Moshe Rabbeinu, o maior profeta da história. Não teve e não terá um profeta como Moshe Rabbeinu. É um dos 13 princípios da Torá. Moshe Rabbeinu era a pessoa que tinha uma abertura com Hashem de uma maneira impressionante. A cada momento, qualquer pensamento, ele pensava e perguntava para Hashem, recebia a resposta. É algo impressionante, não tem como imaginar. Não existe, não existirá um profeta como Moshe Rabbeinu. Isso é um dos 13 princípios da Torá. E antes dele receber a Torá, imagina só, o líder, depois das 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, em 12 partes subaquáticas, dentro da água, 12 caminhos, entraram, passaram, eles receberam a Torá, que foi a maior revelação da história do universo, a revelação de Hashem para a humanidade, no recebimento da Torá. Nunca houve algo assim na história. Depois disso tudo, o líder desse povo escolhido, com tantas revelações e com tanta demonstração de conexão com Hashem e força, chegou o sogro de Moshe Rabbeinu e falou para ele, olha, ele foi lá, porque ele foi se encontrar com Moshe Rabbeinu, ele escutou o que aconteceu, ele queria se juntar ao povo de Israel. Chegou o sogro de Moshe Rabbeinu e falou, olha Moshe, você não está fazendo bem. Olha assim, tem tanta gente vindo te perguntar, você vai se cansar, não está legal isso. Imagine, chegasse o sogro de alguém para a pessoa e falasse, olha, você não tá... chegasse para o presidente de um país, está tudo errado, você está fazendo, não está legal, pô, vai embora. O que você está fazendo aqui? Quem te chamou, né? A primeira pergunta, ia fazer educado, ia fazer careta, ia ficar de mau humor. Moshe Rabbeinu falou, olha, você tem razão. E ele foi lá e mudou todo o esquema do juízo, do tribunal que tinha do povo de Israel, pelo conselho do sogro dele, quando ele veio se encontrar com Moshe Rabbeinu. Essa foi a introdução antes do recebimento da Torá. Isso aconteceu antes do recebimento da Torá. Não foi depois, como eu falei antes. Depois, foi antes do recebimento da Torá, foi a introdução para a gente ver, para receber a Torá de verdade. A pessoa tem que ser sincera, ela tem que viver com sinceridade e querer ser objetiva para entender que realmente a verdade se encontrava nos argumentos do Itró, do sogro de Moshe, e ele viu lá que era verdade o que ele estava falando. Então ele, com a humildade impressionante de toda a posição dele, falou, olha, você tem razão, eu vou fazer assim, exatamente como você falou. E a Torá deu uma paraxá inteira o nome de Itró, Parashat Itró, justo a paraxá onde está relatando a recepção da Torá. Lá está o nome do Itró. Ele foi lá e viu com a visão verdadeira que isso podia melhorar, aperfeiçoar o sistema que tinha de como receber o público. E o Moshe Rabbeinu recebeu isso e dividiu a força dele para os juízes, como consta na Torá. Então cada um de nós também, a gente acha muitas vezes que a gente estudou mais que um companheiro, mais que outras pessoas, e a gente pode sem querer acabar ignorando ideias, novas percepções, porque a gente pode se errar e pensar que a gente não é muita honra para a gente aceitar o que cada um fala, mas a pessoa tem que ser sincera. A pessoa quando ouve, quando ela vê algo que realmente é algo verdadeiro, é a vontade de Hashem, é a vontade como Hashem expressou na Torá, a pessoa tem que ser sincera. Às vezes ela pode falar, isso está difícil para mim cumprir agora. Talvez eu vou fazer aos poucos, eu vou fazer um plano de ir crescendo nesse campo, mas ela vai e ignora. Isso é não viver sincera consigo mesmo. No fundo a pessoa vai viver em conflito e vai ficar triste. Ela está aprisionada pelos costumes dela errados, pelos costumes errados dela, pelos conceitos prévios que ela já tinha, por apegos a certo tipo de temas que prendem ela aos prazeres materiais que ela sabe que não é o melhor para ela. Se ela vai, ela é sincera com ela mesma,
ela sabe que o mundo continua, a vida ela vai crescendo, a vida vai passando, ela vai ter que depois passar para outra dimensão de vida, e ela vai ter que viver com quem realmente ela é, com quem ela construiu. Então temos que construir. Não temos que ter uma autocobrança demasiada de já ser uma pessoa perfeita do dia para a noite, como está escrito na própria ética dos pais. Não está sobre si, você não precisa terminar todo o trabalho. No final do capítulo 2, mas está escrito logo em sequência, mas você não é livre para se apartar do trabalho. Você não precisa chegar em nenhum lugar específico, mas você tem que estar sempre se aprimorando, crescendo, se desenvolvendo, ser sincero. Não parar e não desprezar um objetivo que é verdadeiro, uma ideia verdadeira, o cumprimento da Torá com integridade, porque no final das contas ela está simplesmente se enganando e a tristeza vai estar no fundo do coração dela. Vem a harmonia com Hashem, é abrir canais de alegria, de luz, de felicidade verdadeira e eterna. Tudo de bom.